para que ele participe do culto conosco. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, e eu queria que vocês deixassem aí a Bíblia aberta. Nós vamos tentar cobrir os 4 capítulos, algumas observações breves a respeito do livro de Jonas. Primeiro, eu considero como histórico. Muita gente acha que isso aqui é um mito, é uma lenda, foi uma história inventada, mas eu creio que é uma história verídica. Geralmente, quem acha que não é uma história verdadeira, mas uma fábula, é porque não crê em milagres, não crê que Deus possa fazer isso que está aqui no livro. Como nós cremos, não temos dificuldade nenhuma em dizer que o que aconteceu aqui, aconteceu mesmo. É um livro histórico e narra fatos reais, personagens reais, num tempo determinado da história. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, sim, eu vou dizer o motivo pelo qual eu considero isso. Primeiro, porque eu creio nos milagres, e segundo, porque Jesus citou o livro de Jonas e disse que ele era maior do que Jonas. Se Jonas é uma personagem fictícia, então essa comparação de Jesus não faz o menor sentido. Nós perdemos a confiança em Jesus e todo o Novo Testamento fica sob suspeita também. Então, é importante que nós lembremos que estamos lidando com um livro histórico. Segunda coisa, o livro não é sobre Jonas e nem sobre a baleia. Infelizmente, o livro ficou conhecido por isso. O grande personagem do livro é Deus. É Deus. O livro é sobre Deus e como Deus age. No capítulo 1, nós vamos ver que Deus chama pessoas para realizar a sua obra e chama de maneira soberana. No capítulo 2, nós vamos ver que Deus ouve orações das pessoas que se arrependem e querem fazer aquilo que é certo. O capítulo 3 fala sobre Deus perdoa. Ele perdoa até mesmo os imperdoáveis, pessoas que nós não gostaríamos que ele perdoasse. E o capítulo 4 fala que Deus é misericordioso. 4 capítulos, todos eles a respeito de Deus. Meu objetivo nesta manhã, ao expor isso aqui, é que você aprenda mais a respeito de Deus, ame o nosso Deus, o sirva com reverência e santo temor. Vamos ler o capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de que nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou-se a um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse é o capítulo 1, ele fala aqui, Deus chama. A palavra do Senhor veio a Jonas, nós não sabemos como. Jonas era profeta.
era um profeta conhecido em Israel. No segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, é dito que ele tinha profetizado que a nação de Israel haveria de se expandir debaixo do governo de Jeroboão II, que foi um dos reis mais prósperos do Antigo Testamento. E, de fato, Israel teve grandes vitórias e expandiu o seu território conforme Jonas havia profetizado. Então, Jonas era um profeta conhecido em Israel, era sabido que Deus falava através dele. Deus veio, então, e fala com Jonas, como Deus falava com os profetas, provavelmente numa visão, num sonho, numa aparição. Deus falou com ele e mandou que ele fosse fazer alguma coisa que pareceu a Jonas difícil, se não impossível. Naquele tempo, a Síria estava se levantando no ambiente internacional como poder dominante. E havia rumores de que ela marcharia contra Israel. E as chances de Israel se tornar uma subsidiária, uma nação conquistada dos assírios, era muito grande. Então, Jonas sabia disso, sabia que era um povo inimigo, e agora Deus aparece e manda que Jonas vá no coração da Síria, na cidade de Nínive, e pregasse contra a cidade, anunciasse a palavra de Deus, porque diz aqui o texto, a malícia da cidade subiu até Deus. Deus era paciente no Antigo Testamento com as nações cananeias, idólatras e imorais, mas a medida da paciência de Deus se enchia até um determinado momento. E chegou agora a hora de Nínive. Deus suportou os ninivitas até quando podia, mas agora era a hora dos ninivitas pagarem pelos seus pecados diante de Deus. Mas na misericórdia de Deus, Deus mandava um aviso, e Jonas seria aquele que iria pregar e anunciar a ira de Deus contra os ninivitas. Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados. Jonas sabia que Deus era bom e que Deus perdoava aqueles que se arrependem. Então, ele achava que os ninivitas mereciam castigo da parte de Deus. Por isso, em vez de obedecer a Deus, esse profeta resolveu fazer exatamente o contrário. Deus mandou no verso 2 que ele fosse para a grande cidade de Nínive, era uma das maiores cidades do Antigo Oriente dessa época, mas diz o verso 3 que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. A presença do Senhor se refere ao templo em Jerusalém, onde Deus se manifestava, a terra onde Jonas estava. Então Jonas fez o contrário. Deus tinha mandado que ele saísse da região de Jerusalém para o norte, extremo norte, seria assim um mês de viagem, mais ou menos, uns 900 quilômetros, talvez menos. Mas ele fez o contrário, ele foi para a costa, e lá na costa ele foi na cidade de Jope, que era uma cidade porteira e portuária, pegou um navio para Tarsis, que foi do lado. Ele tinha que ir para cá, mas ele foi, pegou um navio e foi para lá. Ele não queria obedecer a Deus porque achava que os ninivitas não mereciam o perdão que Deus, porventura, lhe daria. Ele pagou a passagem e entrou no navio para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Deus o chamou, Deus expôs seu plano, seu desejo, mas Jonas, no seu coração, não queria obedecer a Deus, porque ele achava que os ninivitas não mereciam o perdão de Deus, eram inimigos, tinham feito muitos males à nação de Israel, e ele não queria, de fato, perdoar. Mas Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas, não é? Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas, porque Jonas tomou a decisão, Deus apareceu, Jonas tomou a decisão, não quero. E Deus não respeitou. Não é? Ainda bem, porque se Deus tivesse respeitado o meu livre-arbítrio, eu não era crente, até o dia de hoje. Nem você. Ainda bem que Deus não respeitou, não é? O que é que você queria. E lhe chamou e lhe converteu. Lhe converteu e hoje você está aqui voluntariamente. Mas foi porque Deus fez o que ele queria fazer soberanamente. O que é que Deus fez? Diz aí no verso 4 que Deus lançou sobre o mar um forte vento e se fez um tsunami. Era uma tempestade diferente. Aqueles marinheiros estavam acostumados a enfrentar tempestades, mas essa era alguma coisa diferente. Curiosamente, nós vamos ver aqui que tudo na natureza obedece a Deus. O vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a plantinha que cresce obedece a Deus, tudo obedece a Deus. Os ninivitas obedecem a Deus, só tem uma pessoa no livro de Jonas que não obedece a Deus, que é o crente. É o que não obedece a Deus. Tudo mais obedece, menos o crente, menos o crente.
E Deus, então, como eu disse, desrespeitando a decisão de Jonas, lançou no mar uma grande tempestade do tipo que os marinheiros não tinham visto até aquele dia. E aí diz aí no verso 5 que os marinheiros começaram a clamar cada um ao seu Deus. Eram provavelmente fenícios, porque eles eram os mestres da navegação dos mares naquela época. Os fenícios tinham muitos deuses, eles eram politeístas. E cada um clamava ao seu Deus, invocando o seu Deus, pedindo misericórdia. Porque todo mundo é ateu até a hora que o pitbull pula a cerca, não é? Então, não é? Aí, na hora da tempestade, cada um clama ao seu Deus, invoca a presença do seu Deus, como eles estavam fazendo. E, ao mesmo tempo que eles estavam clamando ao seu Deus, começaram a aliviar o navio da carga, sinal de que a tempestade era muito grande mesmo, porque eles iam ganhar dinheiro com aquilo que eles estavam transportando. Então, para o mar vai a carga que havia no navio. E, enquanto isso, todo mundo está desesperado, enquanto isso, Jonas, diz aí o verso 5, desceu para o porão, se deitou e dormia. Dormia tranquilo, não estava nem aí, indiferente para com a situação. E aí o mestre do navio, o capitão, procurou Jonas, todo mundo estava orando, todo mundo estava clamando ao seu Deus, procurou Jonas, acordou Jonas e disse para Jonas, você tem que fazer, você tem que invocar o seu Deus. Quem sabe nós ofendemos, alguém aqui ofendeu algum Deus, porque isso aqui é sobrenatural. Então, invoca o teu Deus. Pode ser que seja o teu Deus que esteja zangado conosco, e aí ele se apazigue e ele nos salva. E aí eles, com essa ideia de que alguém ali tinha ofendido algum Deus, eles resolveram lançar sortes para descobrir quem era a pessoa. E lançaram sortes, nós não sabemos exatamente como era esse sistema, pode ser um sistema parecido com o de dados que a gente tem hoje, tirar no palitinho, enfim, tem várias maneiras de você fazer isso. E o que é interessante é que Deus usou aquele método para fazer exatamente a sorte cair em cima de Jonas. O que mostra que Deus, ele usa até determinadas coisas que não são a maneira que ele revelou para realizar os seus propósitos. Deus é soberano sobre não somente tudo o que acontece, mas sobre o que a gente chama de causas secundárias, a maneira pela qual a sua providência age no mundo. E ele usou aquilo ali. Deus usa o que ele quiser para fazer o que ele quiser. E ele, sendo justo, verdadeiro, santo e bom, nunca comete um erro. Podemos confiar completamente, mesmo que a gente não entenda. Tiraram a sorte e adivinha onde caiu? Jonas. E aí, que coisa, né? Diante de toda a tripulação, aquela tempestade, eu imagino, lá no deck, o capitão reunindo os marinheiros, todo mundo lá de joelho, clamando ao seu Deus, e a sorte cai em cima do crente, né? E Jonas se apresenta. E aí, então, eles perguntam, o que é que você fez? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E aí Jonas, no verso 9, com toda a franqueza, diz, eu sou hebreu. O termo aqui é usado para se referir aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ele era um israelita, filho da aliança, da promessa, conhecia Deus, era profeta, ele era um hebreu. E temo ao Senhor. Senhor aqui já é com Yahweh, já está com maiúsculo aí, porque é o nome do Deus de Israel. Yahvé, Yahweh, ou Yahweh, a pronúncia a gente não sabe direito. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, e ele disse mais, que fez o mar e a terra. A resposta deixou o pessoal nervoso, porque geralmente a gente diz, Deus fez a terra e o mar. Só que Jonas começou dizendo, ele fez o mar e a terra. E os caras disseram, você está ofendendo o Deus que criou o mar? O mar, né? Tu é doido para fugir do Deus que criou o mar, tu pegasse um navio, não é realmente cutucar onça com vara curta, né? O Deus que fez o mar e a terra. E os homens disseram, né, no verso 10, ficaram possuídos de grande temor. E disseram, o que é isso que você fez? Porque sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque Jonas declarou. Jonas contou a história toda, disse, olha, eu sou hebreu, sou profeta, o Deus que criou o mar e a terra e tudo que neles há, mandou que eu fosse para Nínive, eu não fui, peguei esse navio com vocês para fugir.
os homens disseram, então você de fato, quem está fazendo isso é seu Deus, é o seu Deus. E o que é que a gente faz então para que o mar se acalme? Diz aí o verso 11, que a tempestade ia se tornando cada vez maior. O que é que nós fazemos para poder apaziguar o teu Deus? E Jonas sabia o que é que tinha que fazer. Respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar. Verso 12. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então Jonas cai em si, ele percebe o erro que ele havia cometido, tinha colocado em risco toda a tripulação, porque nosso pecado sempre tem consequências, vai atingir outras pessoas. E Jonas, candidamente, com toda sinceridade, homem de Deus aqui, ele abre o coração e se oferece como sacrifício. Só que os marinheiros não queriam ser responsáveis pela morte de Jonas. Diz aí no verso 13 que os homens remavam com esforço para alcançar a terra, o que mostra que isso aconteceu não muito longe. Mal o navio saiu do porto, a tempestade chegou, porque se fosse muito longe, não tinha possibilidade de remar de volta. Então significa que eles não tinham se afastado muito quando veio essa tempestade. Então talvez até desse para ver a costa, alguma coisa, eles disseram assim, vamos ver se a gente salva o navio, salva você, diz aí o texto, mas quem pode, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem é que vai nos salvar? Porque diz aqui que quanto mais eles se esforçavam, mais o mar ficava revoltoso, né? Era como se todos os poderes do universo estavam ali em conluio contra a decisão dos marinheiros e para que cumprisse o que Jonas tinha dito, que somente quando o culpado ele fosse lançado ao mar, Deus haveria de se acalmar. E realmente, quando os marinheiros viram que não tinha jeito de voltar para a terra, eles resolveram fazer o que Jonas disse e eles clamaram a Deus, dizendo no verso 14: Ah, Senhor, e o Senhor aqui é Yahvé, né? Ah, Senhor Yahvé, nós te rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem e não faça cair sobre nós esse sangue. É isso que eles temiam. Eles não queriam ser responsáveis pela morte de Jonas. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Os marinheiros, então, perceberam que ou eles faziam a vontade de Yahweh ou iam todos perecer. E aí pegaram Jonas, diz aí o verso 15, levantaram e o jogaram por cima do alambrado do navio e Jonas cai no mar revolto. E diz aí no verso 15 que imediatamente cessou o mar da sua fúria. O vento, as ondas se acalmaram, o mar virou um espelho, né? Virou um espelho. E aí aqueles homens perceberam que o Deus de Jonas era o verdadeiro Deus. Diz aí no verso 6 que eles temeram ao Senhor. Eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses, mas nenhum dos deuses tinha sido capaz de minorar a tempestade. Agora o Deus daquele homem era o Deus verdadeiro. E diz aqui que eles temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, provavelmente depois que o navio atracou, né? Não a bordo, porque não tinha o que oferecer como sacrifício, e acender uma fogueira no navio não é recomendável. Então, provavelmente, isso aí é quando eles aportaram, então construíram um altar e fizeram sacrifícios ao Deus de Jonas, ao verdadeiro Deus, e fizeram votos de servir a Deus, cumprir a Deus. Provavelmente muitos deles se converteram ao verdadeiro Deus. Deus usa tudo que ele quer para trazer para si aqueles que ele quis. E aqui você vê que a desobediência de Jonas acaba sendo instrumento de Deus para a salvação de marinheiros fenícios que eram politeístas e não conheciam o verdadeiro Deus. Eu não estou dizendo com isso, façamos males para que venham bens. Nós sempre temos que fazer aquilo que é certo e aquilo que é reto. Mas o nosso Deus, na sua soberania, na sua graça, ele usa até as decisões humanas para cumprir os seus propósitos. Por isso nós devemos amá-lo. Quando Deus cai, quando Jonas cai, lá na água, diz o verso 17, que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Muita gente tem dito que isso aqui é fictício, não é? Mas eu não vejo qual é a dificuldade com isso aqui.
Naturalmente não foi uma baleia, não tem como uma baleia fazer isso. Pode ter sido qualquer outro peixe grande ou um peixe que Deus deparou e preparou para aquela ocasião. Como eu disse, se nós partimos do pressuposto que existe um Deus que do nada fez tudo o que existe, qual é o problema de ele mandar um peixe para engolir um homem e sustentar esse homem durante 3 dias e 3 noites no seu ventre? É demais para o Deus que fez todas as coisas? Então, o problema não é a história de Jonas, o problema é o que você crê a respeito de Deus, é a sua convicção e a sua compreensão a respeito de Deus. O peixe veio, né? Imagina, Jonas cai no mar e de repente ele olha e vê aquela bocarra se abrindo assim, né? Debaixo dele. E ele é tragado e vai sendo levado pelos canais aí do estômago do peixe, chega lá no estômago do peixe. Capítulo 2. Capítulo 1, Deus chama soberanamente. Capítulo 2, Deus ouve a oração do penitente. Vamos ler. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim, sobre mim sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Compreendamos algumas coisas. Primeiro, o peixe, ele não foi castigo. Ele foi a salvação de Jonas. Porque se Jonas tivesse ficado no mar, ele, naturalmente, haveria de morrer afogado. Então, o peixe, na verdade, foi instrumento de Deus para a salvação de Jonas. E eu queria que você aqui, para entender o capítulo 2, você imaginasse a seguinte cena. Jonas cai na água, o peixe vem, engole Jonas e mergulha para o fundo do mar. À medida que vai mergulhando, 3 dias e 3 noites é o episódio todo, Jonas vai chegando mais e mais próximo do fundo do mar. A crença naquela época é que o Sheol, o lugar dos mortos, era no interior da terra. E que uma vez que tinha a entrada era trancada. Na hora que você passa o portão, os ferrolhos se fecham, você acabou. Era essa a crença naqueles dias. Jonas sente que ele vai descendo para o Sheol, para o lugar dos mortos, e enquanto ele cai, as algas já estão se enrolando na cabeça dele. Significa, as algas, elas brotam no fundo do mar. Então, sinal de que ele está chegando lá no fim. Então, ele clama a Deus. Ele busca a presença de Deus. E ele sente que Deus o ouve e o peixe começa a fazer o caminho de volta, né? Você percebe esse movimento aqui. Ele diz aqui no verso 5, as águas me cercaram, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, o final do verso 6, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Então, esse é o movimento que nós temos aqui no capítulo 2. O profeta, lá no ventre do peixe, arrependido, ele clama a Deus. E ele reconhece, e tem algumas passagens aqui que são bem ilustrativas, não é? Primeiro, no verso 2, ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz. Mesmo em situações críticas, difíceis, uma coisa que nós não podemos fazer é parar de orar. Geralmente a reação dos crentes e das pessoas quando alguma coisa ruim acontece é que, especialmente o crente, é que ele para de orar, ele esquece de orar. É a última coisa que ele vai fazer. Ou então ele diz assim, eu não tenho coragem de orar, não estou com vontade de orar. A oração
é o meio que Deus deixou pelo qual ele vai atender às nossas necessidades, ouvir os nossos pedidos e nos trazer a libertação que nós precisamos. Do ventre do peixe, angustiado, sabendo que estava culpado, Jonas ora, clama a Deus e Deus o atende. Segunda coisa que eu queria destacar aqui para vocês é que diz aqui no verso 7. Ele diz: dentro de mim desfaleci a minha alma, me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Templo, local da habitação de Deus. Jonas ora e ele tem agora consciência de que Deus o ouviu. O verso 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, tem sido interpretado pelos comentaristas de duas maneiras. Ou uma referência a Israel, que na época de Jeroboão II era uma nação que vivia na adoração dos bezerros de ouro, lembra? Betel, e tinha mais dois lugares que eram santuários construídos por Jeroboão I, onde tinha colocado bezerros de ouro. Toda a nação de Israel estava praticando idolatria e Jonas havia falado contra isso. Jonas falava contra isso. Então, Jonas está dizendo aqui, primeira possibilidade, os que praticam, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, é um reconhecimento do próprio pecado da sua nação em contraste com os ninivitas. Segunda possibilidade de interpretação é que ele está falando contra os ninivitas. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aqui ele tem consciência do porquê ele tem que ir para Nínive. Era uma nação idólatra que havia abandonado o único Deus verdadeiro. E ele seria um instrumento de Deus para trazer mensagem para aquele povo. E aí, então, ele diz no verso 9 que com voz de agradecimento ele vai oferecer sacrifício e que o que ele votou ele vai pagar. E essa frase aí, ao Senhor pertence a salvação. É Deus quem salva, é Deus quem liberta, é o Deus que haverá de dar bom resultado à minha situação. Deus ouviu a oração de Jonas. Deus acatou a oração do profeta rebelde, agora quebrantado, humilhado no pó e na cinza. E Deus, então, verso 10, falou ao peixe. Em que linguagem a gente não sabe. Mas Deus fala a sua criação, e a criação obedece. E diz aqui que o peixe vomitou a Jonas na terra. Às vezes a gente pensa, quem lê o texto, né, costuma pensar que o peixe vomitou Jonas em Nínive, na praia de Nínive. Bom, Nínive não está nem na praia, né, para começar. E, na verdade, ele deve ter vomitado Jonas no porto de Tarsis, né, de Jope, perdão, onde ele tinha saído. E aí Jonas volta a estaca zero. É interessante que Deus deu uma segunda chance a Jonas, que não deu a Moisés. Moisés falou a rocha quando era para ferir a rocha e Deus disse, você não vai entrar na terra. Moisés pediu e Deus não atendeu. Mas agora vem esse profeta rebelde, Deus dá uma segunda oportunidade a esse profeta. Os caminhos de Deus nós não entendemos. E na sua sabedoria ele faz como lhe apraz. Falou ao peixe, o peixe vomita o profeta. Eu imagino a figura, né? O profeta saindo da boca do peixe, nadando até a beira da praia, talvez já com a pele corroída do ácido do estômago do peixe, cheio de alga por tudo quanto é lado, e fedendo a peixe, enfim, tudo aquilo ali, mas vivo e disposto a obedecer. Então, o capítulo 1, Deus chama, capítulo 2, Deus ouve, e o capítulo 3, Deus perdoa. Vamos ler? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza.
Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Esse capítulo aqui é o coração do livro. Mostra a misericórdia de Deus em um Deus que perdoa. Vamos começar aí, verso 1. Segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu já falei que Jonas é um dos poucos líderes que falham diante de Deus e que tiveram uma segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Obrigado. E agora, ele diz no verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus, segunda vez, envia Jonas e diz a ele, você vai dizer isso que eu estou falando. Porque é isso que o profeta faz. O profeta não fala de si. O profeta transmite a palavra de Deus. O conceito do profeta é exatamente esse. Falso profeta, ele é falso em dois sentidos. Primeiro, porque não foi mandado por Deus. E segundo, o que ele fala não são as palavras de Deus. É nisso que a gente conhece o profeta, pela sua vida e pelo conteúdo. Se ele está ensinando alguma coisa que é contra a palavra de Deus, então sabemos que não foi Deus quem o mandou e o que ele está dizendo não é a verdade, é um falso profeta, ele deve ser rejeitado pelo conteúdo daquilo que está sendo dito. Deus disse a Jonas, você vai a Nínive e você vai proclamar contra ela a mensagem que eu te digo, aquilo que eu digo para você. E a mensagem era essa, está aí no verso 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, pense aqui, 900 quilômetros, não sei como é que ele foi, a pé, de cavalo, carruagem, não sei, né? Foi de qualquer jeito, mas finalmente ele chegou em Nínive e ele diz aqui que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era uma cidade grande, como eu disse, era o coração da Síria, e era uma cidade importante no cenário mundial. Aquela nação estava tomando proporções de domínio no mundo do Antigo Oriente, e ela já havia chegado a um ponto em que seus pecados atingiram o limite da paciência de Deus. Bom, e Jonas percorreu a cidade 3 dias. 3 dias, a pé, caminhando e pregando. Caminhando e pregando. A mensagem dele era muito simples. Diz aí no verso 4. Ele pregava e dizia, 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será subvertida. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam em Yahweh, o Deus verdadeiro. Porque em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Essa cidade vai ser destruída. 40 dias e vai ser destruída. Se arrependam da sua idolatria. Só há um Deus verdadeiro, Yahweh. Caminhava mais um pouquinho, próxima esquina, stop, ele para. Dura 40 dias, era essa a mensagem dele. E ele tinha 3 dias para proclamar. Ele, no primeiro dia, Deus fez alguma coisa extraordinária. Diz aí, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. Eram 3 dias. No primeiro dia, aconteceu o que nós lemos aí no verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. E proclamaram eles creram em Deus, eles creram na mensagem de Jonas. Agora, seria uma coisa incrível, né? Incrível. Olha as dificuldades. Primeiro, quem era Jonas? Era um desconhecido. Segundo, ele estava pregando em hebraico. A língua que se falava em Nínive, na Síria, era o aramaico. É muito parecido, mas não é idêntico. Não é como espanhol e português. É como português e italiano, por exemplo. Português e italiano. Nós não sabemos se ele tinha um tradutor, provavelmente tinha alguém com ele que interpretava para o aramaico aquilo que ele estava pregando em hebraico. Olha a dificuldade, pregando com tradução, era alguém desconhecido e proclamando uma mensagem que ninguém queria aceitar, naturalmente, e que ia contra todas as evidências. Nínive estava se projetando. O Império Assírio estava crescendo.
Então, as chances da pregação de Jonas dar certo era zero. Zero. É uma missão que ele já entrou na missão dizendo assim, eu vou obedecer porque tem que obedecer. Né? Lembrando a história da cicatriz aqui. Eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Mas que isso vai dar certo, não vai não. Eu já sei o que é que vai acontecer. Vou passar 3 dias aqui pregando, ninguém vai se arrepender e, no fim, Deus vai tacar fogo mesmo aqui, como ele está dizendo, que vai fazer como Sodoma e Gomorra. É isso que vai acontecer. E lá vai o profeta cumprir aquela missão que parecia impossível. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Quando a gente diz que somente Deus converte, é porque somente Deus converte. E também nós devemos lembrar que não tem ninguém que está fora do alcance do poder de Deus para converter os corações. Eu digo isso para você que tem filho desviado, você que é casado com um cônjuge que não é crente, você que tem familiares que são resistentes ao Evangelho, você que tem amigos que não querem saber do Evangelho, não desista. Não desista. Olha o que é que Deus fez. Pregação que ninguém queria ouvir, profeta desconhecido, através de um tradutor, contra todas as evidências, Deus usa a pregação de Jonas. É impressionante como Deus usa quem Ele quer para realizar os seus propósitos. Evidência da conversão dos ninivitas. Primeiro, eles proclamaram jejum. Então, vamos jejuar. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Até o rico, poderoso, nobre, oficial do rei, até o mais simples soldado, o trabalhador rural, todos eles se converteram. Foi uma conversão em massa da cidade de Nínive, como nunca se viu antes. Nunca houve um negócio desse antes, conforme o relato bíblico. E nem depois. Foi um caso tão grande, que foi um evento tão importante que Jesus cita e faz a comparação entre ele e Jonas, dizendo que ele é maior do que Jonas. Eles se vestiram de pano de saco, que era a maneira do oriental expressar sua tristeza. A notícia chegou ao rei. E o rei ficou sabendo. Está todo mundo parado, rei. A cidade parou. Todo mundo está chorando, botando cinza na cabeça, vestido de pano de saco, nas praças, em casa, na rua. Está uma choradeira, um quebranto geral na cidade. O rei se informou do que estava acontecendo, quem sabe até chamou Jonas, né? Que é isso que você está dizendo? Então, alguém trouxe a informação e disse, não, esse profeta está dizendo que daqui a 40 dias, Deus, Yahweh, o Deus deles, o Deus de Israel, vai destruir a cidade, se a gente não se arrepender. O rei se converte. O próprio rei jejua, arranca as roupas reais, põe pano de saco e cinza, chama o escrivão, chama os seus sábios e diz, escreve aí um decreto. Eu estou decretando, no verso 7, que por mandado meu e dos grandes, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provem coisa nenhuma, nem levem ao pasto, mas nem bebam água, cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei, aqui é conversão por decreto, né? Todo mundo tem que se converter. Se converte todo mundo, até os bichos, né? Animal, gato, cachorro, todo mundo tinha que se converter. Tal era a profundidade do arrependimento dos ninivitas. E o decreto apenas oficializou aquilo que já vinha acontecendo, a conversão em massa da população, e o rei, então, percebe aquilo, faz o decreto, ele próprio se humilha diante de Deus. E ele diz, quem sabe, verso 9, se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Talvez chegou até ele também a história dos marinheiros, né, que viram o mar se acalmar. O Deus de Israel era o Deus supremo, talvez a fama de Deus já havia precedido a chegada de Jonas à cidade. O fato é que aconteceu uma coisa extraordinária que nós chamamos de um verdadeiro avivamento espiritual. Isso é que é um avivamento espiritual. Quando pessoas se convertem, quando elas abandonam seus ídolos, quando elas se voltam para Deus, quando elas mudam seus caminhos, abandonam seus caminhos, pedem perdão a Deus, é isso que é um avivamento espiritual. Não confunda avivamento espiritual com emocionalismo,
com apresentação de shows ou de cantores, cantoras, pregador carismático, que faz promessas que não se cumprem, avivamento que acontece durante 3 dias do evento, o pregador vai embora, o avivamento vai embora com ele também. Não é? O avivamento é isso aqui que nós estamos vendo. E, queridos, diz aí o verso 10, talvez a passagem mais difícil de todo o livro, que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus tinha dito através de Jonas que a cidade em 40 dias seria subvertida. Quando Deus viu o arrependimento, Deus se arrependeu do mal que faria. Ou seja, Deus disse, eu não vou mais castigar a cidade. É isso que significa o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus não é como o nosso. A gente se arrepende porque a gente viu que fez uma coisa errada. E aí a gente diz, eu deveria ter feito isso de outra maneira. E aí a gente muda o curso da nossa ação. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, isso é uma linguagem que é a nossa semelhança para que a gente entenda o que está acontecendo com Deus. Deus disse que destruiria Nínive condicionalmente, ou seja, a menos que a cidade se arrependesse. E é assim toda a profecia nesse sentido. Olha, Deus dizendo, eu vou castigar o ímpio e vou mandar o ímpio para o inferno, a não ser que o ímpio se converta. A não ser que o ímpio se converta. Então, era uma profecia condicionada ao arrependimento da cidade. A cidade se arrependeu, Deus disse, eu não vou castigar mais. E isso é dito em termos de Deus se arrependeu, para que a gente entenda, como homem, alguma coisa que acontece no ser de Deus. Não é? Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e nada foge do seu conhecimento e do seu decreto. Deus, então, perdoou. Esse é o tema do capítulo 3. Capítulo 1, Deus chama. Segundo, Deus ouve e perdoa. E capítulo 3, Deus perdoa aquele que se arrepende, mesmo que pareça o menos provável. Chegamos no final, capítulo 4, e aí você vai poder dizer que já leu um livro da Bíblia todo, né? Já li um livro da Bíblia todo. Pronto. Então, todo mundo aqui já vai sair podendo dizendo isso. Capítulo 4. Com isso, alegrou-se... Não, perdão. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque és Deus, sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em ira-se, grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, chamado Siroco, é o nome dele. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro termina com uma pergunta. Não é? Então, vamos ver aqui sobre o descontentamento de Jonas, terminando, e a resposta de Deus. Diz aí no verso 4 que quando a cidade toda se converteu, Jonas ficou não somente desgostoso, mas ele ficou irado. Ele deveria ter ficado feliz, não acham? Ele deveria ter ficado feliz com a conversão daquelas pessoas, mas ele ficou irado porque achava que aquilo era injusto. Deus tinha que castigar o pecador, o ímpio, o idólatra, aqueles ninivitas cruéis e que eram tão violentos na guerra. Não tinha inimigos do povo de Israel. Mas a misericórdia de Deus é bem maior do que a misericórdia humana. E Deus tem compaixão de pessoas que a gente ora assim para que Deus mande para o inferno, né?
Infelizmente, às vezes acontece isso. A gente fica com tanta raiva de alguém e queria que Deus botasse a mão em cima, que Deus trouxesse um castigo, que Deus... a gente chama isso de oração imprecatória, né? E que Deus trouxesse todo esse mal contra os inimigos, mas a misericórdia de Deus é maior do que a gente pensa. Jonas ficou irado com Deus. Ele ficou muito irado. Mas, e falou com Deus. O que eu gosto de Jonas é que ele não deixa de orar. No ventre do peixe ele falou com Deus. E com raiva ele falou com Deus. Tem gente que diz, eu estou com tanta raiva que eu não consigo nem orar. Mas é a melhor hora para você falar com Deus é quando você está com raiva e você diz na cara de Deus o que é que você está sentindo. Deus, eu vou dizer para você, eu estou com muita raiva disso aqui. O Senhor não é justo, porque esse povo é um povo mau, povo que te desobedeceu. Só porque eles estão chorando aí, pano de saco, confessando o pecado, vai deixar de castigar essa cidade por tudo que ela é? Eu acho que o Senhor está fazendo uma injustiça. É bom você falar com Deus e dizer isso aí. Abra seu coração, não guarde essa mágoa de Deus, essa raiva que você tem de Deus. Fala com Ele, diz para Ele, diz abertamente diante de Deus. Ele pode aguentar isso aí, He can take it. Ele pode fazer, Ele vai aceitar o que é que você está dizendo, vai ouvir o que é que você está dizendo. E foi exatamente. Jonas fez isso aqui, ó. Por isso eu fugi para Tarsis. Desde o começo eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Porque eu sei, presta atenção aqui, que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que te arrependes do mal. De onde é que Jonas sabia disso? Da lei de Moisés. Isso está escrito em Êxodo capítulo 34, verso 6, quando Deus se apresenta a Moisés e diz exatamente isso. Eu sou Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Você foi rápido em se irar, Jonas, mas eu sou tardio, eu levo tempo, eu não me iro facilmente. E grande benignidade e que me arrependo do mal que eu digo que eu vou fazer quando eu vejo que o pecador se arrepende. Jonas disse, eu sabia de tudo isso. Por que Jonas sabia? Porque Jonas tinha a lei de Moisés. Já escrita a essa altura, ele conhecia a lei de Moisés, sabia que Deus era assim. Aí Jonas diz no verso 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Né? Ele não tinha coragem de... Não queria... O Calvino, interpretando essa passagem, diz que Jonas fez isso porque ele seria, a partir de agora, considerado um falso profeta. Porque ele tinha profetizado a destruição de Nínive. Não ia acontecer. O que é que isso fazia de Jonas? Um falso profeta. Porque o profeta verdadeiro anunciava alguma coisa e aquela coisa acontecia. Se alguém anunciasse algum fenômeno, um prodígio que não acontecesse, aquele era um falso profeta. E em Israel, isso equivaleria a apedrejamento. E se a gente aplicasse a regra hoje no meio evangélico, teria muita gente apedrejada, né? Muita gente apedrejada com as profetadas que eles dão por aí. Jonas sabia disso, portanto, ele disse, é melhor eu morrer do que viver com a fama de falso profeta. Tira minha vida, Senhor. Veja a que ponto a raiva pode levar, empurrar um crente a um extremo, não é? Como eu disse, você pode falar com Deus, mas não chegue nesse ponto aqui que Jonas chegou, não é? Porque vai que Deus ouve, né? Vai que Deus ouve e tira mesmo. E mais Deus, olha a paciência de Deus. Gente, e disse o Senhor, Jonas, é razoável essa tua ira? A ira é uma emoção. A ira é uma emoção. E as emoções são controladas pela nossa razão. Então, se você tiver o pensamento errado, se sua mente estiver no lugar errado, as emoções vão seguir isso aí. A ira de Jonas aconteceu porque ele tinha uma ideia errada de Deus. Ele considerava que Deus era apenas justiça, mas Deus não era misericórdia. E o homem tinha acabado de experimentar a misericórdia de Deus, porque ele estava no ventre de um peixe, pediu a Deus misericórdia, Deus lhe deu misericórdia, mas ele não queria ter misericórdia com os ninivitas. Lembrando aquela parábola de Jesus, do devedor, que foi perdoado de 1 milhão, pegou o seu colega que devia 10 mil pelo pescoço e disse, paga a tua dívida. Foi perdoado, mas não perdoa. Gente, Deus nos perdoou e não foi pouco. Ele perdoou os seus pecados, justificou você com base em Cristo Jesus. Se tem um povo que tem que ser misericordioso, compassivo com o pecado dos outros, com o erro dos outros, é você e sou eu. É você e sou eu. Por isso que Deus perguntou para Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas? É razoável? Pensa bem. Pensa bem na misericórdia que você teve.
Pensa bem no meu caráter, pensa bem no que está escrito lá em Êxodo, que você conhece, a respeito de que eu sou clemente, misericordioso e bom, é razoável. E Jonas não diz nada. Diz aqui somente que ele saiu da cidade, construiu uma tenda, uma barraca lá, deve ter provavelmente feita de plantas e tudo mais, e diz que ele sentou na cidade, na sombra, sentou lá debaixo da enramada, final do verso 5, até ver o que aconteceria à cidade, dizendo assim, quem sabe Deus vai mudar de ideia, quem sabe a minha palavra, a minha oração vai fazer Deus entender que ele está sendo injusto e que ele vai tacar fogo mesmo como Sodoma e Gomorra. Eu quero ver isso aqui. E Jonas se preparou ali para passar os 40 dias, para ver se no final de 40 dias Deus ia fazer alguma coisa. Bom, diz aí no verso 6 que Deus fez subir uma planta para aliviar o sofrimento do profeta, não é? Uma planta, o sol inclemente naquela região, e lá na Mesopotâmia, não é? O sol inclemente, e Jonas se alegrou por causa da planta. Ficou feliz, né, com a plantinha. Mas Deus estragou a alegria de Jonas, só durou uma noite. Como eu disse, tudo no livro de Jonas obedece a Deus, até o verme, que devia ser uma lagarta preta, muito comum na região, que era o terror das plantações. Deus mandou uma lagarta daquela que comeu a base da planta e a planta secou. E quando o sol nasceu, Deus mandou o siroco. Siroco é um vento que vem do deserto, muito quente, e ele vem cheio de grãozinhos de areia. É extremamente temido no Antigo Oriente, né? Os criadores de rebanho, os plantadores, os agricultores temiam muito o siroco quando ele vinha, porque ele aumentava em muito a temperatura e trazia um prejuízo enorme para o gado, para tudo mais, não é? E diz aí que Deus mandou o vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas, provavelmente porque o vento dispersou a cabana, o teto da cabana. Talvez Jonas fosse careca, né, que ficava pior aqui, sugestão apenas. E aí, de novo, ele pediu para morrer, dizendo, Deus, além de falso profeta, eu vou morrer queimado pelo siroco e pelo sol aqui, né? Então, me leva logo a minha vida. E mais uma vez, Deus vem perguntar a Jonas, verso 9, se era razoável a ira dele por causa da planta. E dessa vez Jonas responde com raiva, é razoável até a morte, ou seja, a minha queixa é tão justa que eu estou disposto a morrer por ela. É razoável até a morte. Você vê aqui o profeta enraivecido, o profeta endurecido. Como o livro termina com uma pergunta, ninguém sabe o que é que aconteceu com Jonas. Jonas se arrependeu disso aqui? E os estudiosos acham que sim. Quem vocês acham que escreveu esse livro? Provavelmente o profeta, depois que esse episódio passa, e ele resolve registrar a história de um Deus que é misericordioso e bom. É sobre isso o livro de Jonas. Quem é Deus? Provavelmente escrito pelo próprio profeta, para mostrar a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus então diz a Jonas, no verso 10, tu tens compaixão da planta, e eu não deverei ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus não está dizendo que ele tem compaixão com base na ignorância das pessoas, porque o que ele quer dizer é que essas pessoas não conheciam a verdade de Deus, não sabiam discernir, não tinham discernimento espiritual, eles adoravam ídolos, eles não conheciam a verdade de Deus, e agora eles conheciam. Nós não sabemos quanto tempo esse temor a Deus durou, porque cerca de 40 anos depois, a Síria vai invadir o Reino do Norte e levar as 10 tribos cativas. Cerca de 40 anos depois disso aqui, os assírios vão invadir Israel. Isso aqui foi uma espécie de um oásis, foi um momento, uma intervenção de Deus para adiar o castigo que ele ia trazer sobre o Reino do Norte e também salvar muitos pecadores e mostrar a sua bondade e a sua benignidade. O livro termina com uma pergunta que você tem que responder, né? Meio que chama você a engajar-se com o livro. A pergunta é, que Deus você crê? Um Deus que chama, um Deus que ouve, um Deus que perdoa, um Deus que é misericordioso? É nesse Deus que você crê? Se é nesse Deus que você crê, então nada é impossível. Não desista de pregar e de orar e de falar de Jesus aos seus filhos, seus parentes, sua família.
Seja perdoador e misericordioso com aqueles que ofendem você. Não abrigue ira no seu coração. Fale com esse Deus, porque se ele foi capaz de ouvir os argumentos e a raiva de Jonas, vai ouvir o seu também e vai dar a você resposta ao que você está passando. E, acima de tudo, lembre que esse Deus veio nos visitar na pessoa do seu filho Jesus, que é maior do que Jonas, como ele mesmo disse. E que entre nós ele mostrou compaixão e misericórdia, entregando-se naquela cruz, por pessoas que não mereciam, eu e você, pecadores injustos. Mas ele levou a ira de Deus para que você hoje pudesse estar aqui, lendo a história do profeta, que nos ensina da grande misericórdia de Deus para com as pessoas. Amém? Vamos orar?